Fala aí galera, no vídeo de hoje eu vou dar minha opinião sobre um jogo que eu joguei recentemente chamado Blasphemous ou Blasphemous. Eu já tenho dois sendo lançado, mas está muito caro, eu não tenho dinheiro para comprar. Mas eu fiz a platina do 1, então eu vim dar minha opinião sobre o que eu achei o jogo e como que o jogo é incrível. Porque o jogo é do estilo Metroid e é um estilo um pouco manjado pra mim, eu jogo bastante jogo. Eu joguei alguns jogos de Castlevania, outros jogos aí e muitos jogos. Então eu sou um grande fã desse gênero, mas eu fui zerar Blasphemous pela primeira vez e foi incrível. Diferente de Hollow Knight, Blasphemous também tem um universo único, mas é um universo mais dark. O Hollow Knight eu até vejo um pouco um universo mais neutro. Não é tão terrível, mas o de Blasphemous parece mais sanguinário, mais negócio. Tem toda essa cultura, tipo assim, meio essa cultura de catolicismo no meio do Blasphemous que torna o jogo incrível. O cenário do jogo, as cinematics, são tudo representatividade disso. Eu acho bem incrível isso no jogo. Exatamente, é um jogo que eu acho a inspiração dele, o universo todo. E também tem umas inspirações em Berserk que eu acho bem absurdo. Então que comece o vídeo. Vamos começar explicando o que é a jornada do penitente exatamente. Juro que esse mundo é muito interessante, porque geralmente é todo meio que dark, uma igreja meio corruptível. É meio que isso, meio que durante esse mundo, meio que um milagre instalou nesse mundo, mas esse milagre era terrivelmente corrompido praticamente. Não é corrompido exatamente, mas ele causava milagres ao qual ele não compreende meio que a noção humana ou coisas assim. E por isso gerou várias criaturas bizarras e coisas assim. Durante essa, nós temos nossa jornada é para eliminar meio que esse milagre, tirar esse milagre dessa terra. E essa é a jornada do penitente exatamente do jogo. Não é totalmente explicado, mas é muito lindo. O que eu acho interessante desse jogo é meio que parece meio que uma cultura meio corrompida daquela igreja, daquelas igrejas meio fanáticas, meio doida. Eu acho muito interessante isso e representa bem isso no jogo. Exatamente, é uma analogia, mas não é totalmente uma crítica, porque muitos dos dois criadores eram evangélicos, para ser exato. Então eu diria que é mais uma homenagem. E tem muitas das inspirações que eu diria em Berserk, que eu pude perceber em alguns negócios, mas Berserk também chupa um pouco dessa cultura, então é meio bizarro. Vamos falar um pouco da gameplay. A gameplay é o que eu mais gosto nesse jogo, praticamente. Ela é simples, básica, mas é incrivelmente divertida. Durante o início do jogo, você meio que levanta naquele mil de corpos de pessoas igual você, e você inicia uma batalha. Quando você encontra a primeira criatura, que tem o moveset mais simples de todo, desviar, atacar, desviar, atacar. É simples, mas é divertido, muito interessante. E você busca entender o que é esse mundo corrompido, o que seria você exatamente. E isso é muito interessante no início do jogo. E você meio que começa a jornada do penitente, que é meio que curar meio que o sorte dos pecados, como é chamado. E meio que você tem que livrar da penitência exatamente. É muito confuso, mas ao mesmo tempo é muito da hora. Tanto tem os bosses muito da hora, tem os bosses muito... Mas o que eu achei muito difícil assim foi quando eu fui fazer a platina, que era o maldito troféu de zerar sem usar cura. Sim, você tem que jogar todo o jogo, derrotar todos os chefes sem usar um único pote de cura, que é tão difícil. Na moral, eu tentei 2 vezes e eu errei por causa de uma vez que eu sem querer bugou e eu usei um pote de cura sem querer. Isso foi bizarro. Isso deu uma raiva no jogo, mas eu gostei bastante. O jogo é bem desafiador, tem plataforma que se tu cair uma vez tu já morre, é complicado. Tem muitos bosses muito interessantes, muitos bosses únicos. Como eu posso citar alguns aqui, um dos bosses que eu enfrento durante esse negócio é meio que um padre, caveira muito doido que me levanta com umas mãos. É bizarro, mas é muito da hora, é muito divertido. Você tem que cortar meio que as mãos e ele lança uns raios muito doido. Você tem que desviar, muito. O chefe que eu também gostei foi muito o prisioneiro, praticamente. Ele meio que tem uma espada de fogo, meio que ele é meio doido. Eu acho muito da hora o moveset dele, meio que ele ataca com aquela espada, aí tem que desviar rápido. Não é tão rápido, mas é meio efetivo. Algo que eu pude perceber nesse jogo durante essa gameplay, que que o jogo é meio lento exatamente, mas dá o tempo certo para tu desviar e atacar. Mesmo alguns bosses que são um pouco mais rápidos, mas isso é mais pela DLC, por exemplo, aquela cobra DLC é um pouco mais rápido, o moveset dela é um pouco melhor. Algo que eu pude perceber que eles melhoraram muito no 2, quando a gente vê as gameplay do 2, que é uma gameplay um pouco mais frenética. O 1 nem tanto, a gameplay é frenética, mas nem tanto. Dá um tempinho pra tu pensar, é tipo Dark Souls e Dark Souls 3. A gameplay é um pouco diferente para cada um deles.
Agora falando dos bosses da DLC, uma que eu gostei bastante foi meio que uma mulher que tem uma foice, não lembro a hora dela certinha, porque já faz um tempo que eu joguei, mas ela tá com aquela foice, a batalha dela é muito frenética e demonstra meio que a evolução, porque a DLC se passa um pouco depois. Agora eu quero falar um pouco do 2. O 2 acerta em alguns aspectos que eu pude perceber vendo a gameplay do 2, meio que é um pouco mais rápido e tem mais itens, coisas que não tem tanto. Apesar de ter uns itens que tu pode usar para modificar meio que o inventário ou a habilidade super penitente, não é muito interessante. O 2 adiciona meio que algumas armas que tu pode escolher e tu pode pegar ao longo do jogo. Isso eu achei interessante. Eu gostaria de jogar o 2 para testar essa mecânica, mas eu não tenho, então é triste. Outra coisa que eu gostei bastante do jogo foram as músicas. As músicas combinam muito com a temática do jogo, meio que ser uma atmosfera um pouco mais dark, mas em algum momento tem músicas comparado a alguns jogos, a atmosfera de Mass Effect tem que ser algo terrível. Então as músicas combinam muito isso. Eu acho bem interessante, é uma parte muito importante pra mim. Eu gosto bastante de músicas de jogos e ouvi-las praticamente. Agora, pra quem for fazer a platina igual eu e que quiser fazer a platina, por favor, boa sorte, velho. Porque eu acho que só 90% dos players conseguem fazer essa platina. Alguns dos troféus mais chatos que eu vou dizer aqui pra você. Primeiro, o troféu de todos os ossos. Outro troféuzinho chato, porque eu sempre tenho um osso esquecido e é muito complicado pegar certinho. Outro troféu muito também complicado seria o troféu praticamente de saco fazer 100% do jogo. É um troféu porque eu demorei bastante, tive que ver tutorial no YouTube para achar algumas áreas só secretas que eu não sabia nem que tinha. Era muito confuso, muito específico o que tinha que fazer, era bizarro. Outra coisa que eu achei bem assustadora foi praticamente o crossover com a Sirius Sorrow. Eu não consigo dizer o nome certo dessa série de jogos, mas é muito bom. É praticamente uma série inspirada em Castlevania, criada por um dos criadores. É muito incrível. E mano, eu achei muito absurdo, eu achei meio absurdo esse crossover, mas ao mesmo tempo eu achei muito bizarro porque é muito difícil. Na moral, a área inteira desse crossover é tipo um cronômetro, tu tem que correr até certo tempo e passar por uma área de desvio. Passar por umas armadilhas mó doidas que se tu cair uma vez tu morre. É incrivelmente assustadora e é difícil pra caramba. Eu demorei horas pra passar por isso, dias praticamente. Porque tem áreas que é muito chato, puzzles ali que é muito negócio. Mas o crossover é muito da hora, eu recomendo, galera. Quem quiser jogar aí é muito foda. Vamos falar a minha opinião final desse jogo. Esse jogo é incrivelmente divertido, tem muita gameplay muito da hora. É um gênero que eu gosto bastante, ele combina muitas coisas. Ele não é totalmente um Metroidvania, pelo que eu pude perceber. Ele é um pouco diferente, usa umas temáticas diferentes. Não é tão igual ao Metroidvania que eu tô acostumado, e eu sei disso. Ele deve ter uma atmosfera um pouco mais única, ele é um pouco mais único. Tanto que ele empata com um gênero que já é um pouco mais manjado pra mim, porque eu jogo bastante. E é um gênero um pouco muito... já tem muitos jogos iguais, idênticos. Tipo assim, surgiu até um tempo atrás que foi uma cópia do Hollow Knight, que era meio um pouco diferente. Ele era diferente e tem umas mecânicas melhores que o Hollow Knight, mas é igualzinho. Então devo admitir. É um gênero um pouco batido, mas esse jogo trouxe uma renovação e adicionou algumas coisas legais nesse gênero. Minha opinião final, esse jogo é incrível, divertido, vale a pena jogar. Se eu for dar uma nota, eu acho que daria uma nota 10. Espero ver vocês no próximo vídeo. Falou aí, galera.